Boa tarde, pessoinhas bonitas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar do uso do discurso na narrativa. Ou seja, o que nós acabamos de aprender na nossa última videoaula, agora nós vamos, digamos assim, ver na prática, ver o uso do discurso na narrativa. Para que ele serve numa narrativa? Qual a intenção dele dentro da narrativa? Tem diferença eu narrar um texto, ou seja, montar a minha narrativa com discurso direto ou com discurso indireto? É a mesma coisa? Funciona do mesmo jeito? Tem a mesma intenção? Então, vamos lá. Quando falamos sobre o texto narrativo, sabemos que se trata de uma história já acontecida. Sabemos também que, para ela ter sentido, alguns elementos participam da constituição, como, por exemplo, os personagens, o lugar, o tempo, o narrador e a história propriamente dita, também denominada enredo. Ou seja, a gente já percebe aqui nesse pedacinho de texto que o discurso, a narrativa, a forma como é narrado o meu texto, faz parte da constituição dele. Ou seja, é tão importante quanto o lugar, quanto o tempo, quanto o enredo. Se nós temos um bom enredo, mas nós não temos uma boa narração, nós não temos um bom texto. Ou seja, o tipo de narração influencia totalmente no texto que eu estou narrando. A gente vê aqui um exemplo de uma narração feita em discurso direto. Ou seja, o próprio personagem está falando por si mesmo, sem interferência de um narrador. A professora chegou e disse aos alunos: "Vocês trouxeram a pesquisa que eu havia pedido?" Todos responderam: "Sim, trouxemos." Então ela disse, e aí prossegue-se o texto. A gente percebe que nós temos a professora e os alunos como personagens desse texto. Quando a professora vai falar, eu tenho aqui um verbo de elocução, disse aos alunos, e aí logo em seguida 2 pontos, um travessão, indicando que vai haver uma fala, e aí vem a fala, a própria professora falando: "Vocês trouxeram a pesquisa que eu havia pedido?" Aí novamente eu tenho embaixo aqui algo semelhante, e todos responderam, um verbo de elocução, ou seja, aquele verbo que indica que logo a seguir vem uma fala, 2 pontos, travessão, indicando que a fala está por vir. Sim, trouxemos, ou seja, novamente aqui, o próprio personagem, nesse caso os alunos, respondendo. Então ela disse, aí viria mais uma fala aqui e tudo mais. Então, isso aqui que eu estou grifando agora aqui, ó, de laranja, é o que nós chamamos de verbos de elocução. São verbos que indicam uma ação de fala de um personagem. Eles indicam que logo a seguir um dos personagens vai realizar uma fala. Então, sempre que a gente vê esses verbozinhos aqui, antes desses 2 pontos indicando uma fala, a gente vai chamar isso de verbo de elocução. E lembra sempre também que, se eu vou reproduzir a fala literal de um personagem no meu texto, eu preciso usar também travessão. E depois do meu verbo de elocução, eu preciso usar o 2 pontos, indicando que vai haver uma fala. Já nesse exemplo de baixo aqui, nós temos basicamente o mesmo texto, só que transcrito em um discurso indireto. Quando chegou, a professora perguntou aos alunos se eles haviam trazido a pesquisa solicitada. Eles responderam que sim, e aí prosseguiria aqui o meu texto. Nesse caso, a gente não tem nenhum verbo de elocução. A gente tem uma cena acontecendo e essa cena, ela não tem a fala dos personagens em si. Não tem nenhuma fala de personagem, eu tenho apenas a fala do narrador. O narrador expressa aquilo que os personagens diriam, sim, mas eu não tenho o próprio personagem falando. Eu tenho o narrador falando aquilo que provavelmente o personagem diria. Então o personagem ele é substituído na hora de falar pelo narrador. Ficamos aqui com essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, mesmo estando em casa,
Estudem bastante. Qualquer dúvida, podem procurar o professor em qualquer meio de comunicação, aqui nos comentários do vídeo mesmo, ou pelo WhatsApp, nos grupos que a gente tem na escola, ou até mesmo no privado do professor. Nós estaremos tentando responder, sanar aí as suas dúvidas da melhor forma possível. Até a próxima videoaula!